Gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor, Salmos 16. Vamos ler essa noite esse salmo, que é um salmo de lamento, que é um salmo também profético, né? E eu gostaria que nós víssemos também nessa noite ele como um salmo de oração, como uma oração, como um salmo de adoração ao Senhor. Amém? Salmo 16, diz assim a palavra do Senhor, irmãos: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra delícias perpetuamente. Amém? Vamos orar mais uma vez, irmãos. Ó Santo Deus, agradecemos a Ti, meu Pai, por todo o amor que Tu tens sempre desprendido, meu Deus, para conosco, para com nossas vidas. Muito obrigado mais uma vez por tudo quanto o Senhor tem nos concedido, e te peço, Senhor, que é como foi pedido, que Tu me uses como um instrumento em Tuas mãos, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que o Teu nome seja engrandecido e exaltado. Assim nós te pedimos, Pai, e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Bem, irmãos, como eu tinha falado, né, é um salmo que nós precisamos também vê-lo como um salmo de adoração, como um momento de oração. Eu creio que todos nós já colocamos diante de Deus algum pedido, algum desejo, né? Davi chega aqui e esse momento que inicia-se esse salmo, Davi chega como se fosse com um pedido ao Senhor, como um clamor. E quantas vezes, né, nós fazemos pedidos ao Senhor, nós chegamos um pouco nervosos diante de Deus em oração, algum momento da vida, né, por certas circunstâncias, não sei em que momento Davi escreveu esse salmo, se em algum momento de sua perseguição, para que ele pedisse ao Senhor que o guardasse, né? Mas a gente já fez oração desse tipo, e após simplesmente colocarmos diante de Deus a nossa necessidade, simplesmente parece que fomos tomados ali pela presença de Deus, de modo que a gente começa a adorar ao Senhor e vai esquecendo desse pedido, e novamente depois nós começamos a relembrar, né, daquilo que nós pedimos, e finalizamos a nossa oração
novamente relembrando ao Senhor do nosso pedido e agradecendo. É esse modelo que eu gostaria de apresentar aos irmãos essa noite, esses salmos, como Davi, começando com um pedido e ali adorando ao Senhor, né, e trazendo sim a confiança em Deus ao finalizar a sua adoração, a sua oração ou esses salmos. Irmãos, Davi chega diante de Deus e a primeira palavra que ele expõe aqui é: guarda-me, ó Deus. Creio eu que nós, muitas vezes, em muitos momentos da vida, nós já pedimos ao Senhor, né, para que Ele guardasse as nossas vidas, certos momentos de perigo, certas situações que deixou a gente um pouco nervoso ou sem ver nenhum tipo de saída, porque claramente, se a gente vê algum tipo de saída, nós vamos procurar fazer isso, mas existem momentos que parece que não existe nada a fazer a não ser apelar para que Deus possa agir. Só que quando Davi, ele pede isso a Deus, ele diz: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. É grandioso a gente pensar no refúgio, porque o refúgio é um lugar de segurança. O refúgio é um lugar que nos traz proteção, que traz calmaria ao nosso coração, porque esse lugar de refúgio, por estarmos seguros, né, nós nos sentimos diferente daquele momento que a gente poderia estar totalmente ali apreensivo. Então Davi, quando ele coloca Deus como o seu refúgio, naturalmente Davi está colocando Deus como a sua segurança, aquele que o protege. Em todos os contextos de guerra, ou momentos que Davi foi perseguido, creio eu que Davi sabia muito mais do que qualquer um de nós o que seria um refúgio para ele. Mas nós também podemos ter noção do que é um refúgio, se nós pensarmos na nossa casa. Principalmente se a gente pensar, né, acredito que todos aqui já devem ter chegado em casa altas horas, né, pela madrugada, em algum momento que a gente se sentiu bem inseguro, e o primeiro pensamento que quando nós vamos chegar em casa, é o pensamento de abrir logo o portão, guardar o carro, ou entrar com aquele carro e fechar logo aquela porta, para poder a gente se sentir, na verdade, seguro, aliviado. Enquanto isso não acontece, nós ficamos olhando para um lado e para o outro, temendo o que possa acontecer, temendo quem possa chegar, temendo quem possa nos atacar, temendo quem possa nos fazer o mal. Então, isso nos dá naturalmente uma noção do que seria um refúgio. Após passarmos a chave por dentro de casa, né, nós sentimos aquele alívio de que agora ali nós podemos relaxar, abrir nossa porta tranquilo, abrir uma janela e nos sentirmos à vontade. Então quando Davi coloca Deus como um refúgio, nós percebemos a segurança, aquilo que Davi estava colocando Deus como a segurança da sua vida. Mas nós precisamos entender uma coisa, irmãos: o refúgio, ele não vem até você, você precisa ir até o refúgio. Como é que nós poderíamos dizer que Deus é o nosso refúgio, assim como Davi chamou Deus de seu refúgio? A situação irmãos, é que nós temos Deus como o nosso refúgio quando nós, primeiramente, conhecemos a palavra de Deus e obedecemos a ela. Sem conhecer a palavra de Deus, é impossível que qualquer pessoa possa ser guiado por ela. E se alguém não for guiado pela palavra de Deus, certamente você está andando pelos seus próprios caminhos, pelas suas próprias decisões, pela sua própria maneira de ser. Então nós entendemos que, e na frente nós vamos ver que Davi conhecia a palavra de Deus. Então é necessário que a gente conheça aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus
nos conduziu como norte através da sua palavra, para que a gente possa nos refugiar pelos caminhos que Deus nos conduz através dessa palavra. Além de conhecer, nós precisamos ser obedientes a ela, né? Qualquer pai, ele sabe que tendo um filho obediente em casa e um desobediente, a tendência é que aquele desobediente venha a sofrer qualquer consequência, simplesmente por não olhar ou ouvir as orientações do seu pai. Então, há uma necessidade, naturalmente, de nós compreendermos que se nós somos desobedientes, né, a tendência natural é de que outras coisas muito graves podem nos acontecer, porque nós deixamos de ser protegidos pela palavra de certo modo. Então, o refúgio, ele faz com que nós venhamos ver a necessidade de conhecer a vontade de Deus e de obedecer a Deus para sermos refugiados nele. E também precisamos, irmãos, de oração, de intimidade com Deus, para que a gente possa verdadeiramente compreender a vontade dele com o coração. Sem oração a gente naturalmente não vai conseguir fazer a vontade de Deus. Eu meditando nessa palavra, e eu fiquei meditando nos dias de oração. Às vezes nós temos dias que nós oramos mais, acordamos com vontade de orar, à tarde nós desejamos orar, à noite nós queremos orar, acorda pela madrugada, vamos orar, e são os dias que mais parece que nós estamos felizes, o sorriso vem ao rosto, você trata as pessoas bem, você está ali alegre para fazer algo do seu dia a dia, né? Mas os dias que nós vamos relaxando, eu já logo cedo eu digo, meu Deus, eu estou orando pouco, porque eu percebo que alguma coisa vai mudando em mim, eu vou me tornando um pouco mais seco, né? A gente vai ficando um pouco mais grosso, aquela alegria parece que vai sumindo do rosto, e nós vamos simplesmente deixando o velho homem aparecer, né? E o novo homem em Cristo Jesus, parece que ele vai ali simplesmente sendo apagado, por falta da intimidade com Deus. Então, refugiar-se no Senhor, essa questão da oração, eu quero dizer é que Deus, Ele não só protege a nossa vida, né, o nosso corpo, aquilo que nós olhamos pelo âmbito físico, mas Deus protege também, nesse refúgio, daquilo que nós somos por dentro. Porque a oração, a leitura da palavra, a meditação, ele vai ter esse poder de mudar o nosso coração, de mudar a nossa mente, de fazer com que a gente realmente se guie pela vontade de Deus e pelo caminho do Senhor. Porque quando nós falhamos nessa oração, irmãos, por mais que nós não venhamos ter ataques externos, nós temos os ataques internos. Nós temos aquela briga na nossa mente, né? Nós temos aquela luta interna do velho homem, como eu já tinha falado. Então, esse refúgio em Deus, ele é necessário em todos os pontos da nossa vida, seja ele nas nossas saídas ou nas nossas chegadas, mas como também na nossa vida de uma maneira geral, aquilo que se retrata a nossa pessoa, a nossa personalidade, a nossa forma de agir. Então, Davi diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Esse foi o pedido de Davi. No versículo 2, eu já vejo Davi agora, simplesmente esquecendo um pouco do seu pedido, e adorando agora a Deus, como se ele agora esquecesse daquilo que ele tinha pedido, e ele diz, digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a Ti somente. Então quando Davi diz, Tu és o meu Senhor, Davi como rei, sabia o que era ser um servo. Davi sabia verdadeiramente, né, o que eram as pessoas que estavam ali a seu serviço,
sabia como aquelas pessoas deveriam se comportar, sabia o que elas deveriam falar. E Davi se coloca aqui numa posição de servo. E eu me lembrei, irmãos, quando eu li essa passagem, de uma passagem que tem lá em Deuteronômio, quando se fala acerca de que algum dos povos judeus, alguns dos homens ou mulheres judeus, judias, né, quando eles estivessem numa situação que eles se tornassem servo de algum outro irmão, eles deveriam ser libertos no 7º ano. Eu me lembrava dessa passagem exatamente porque essa passagem ela sempre se passava à minha mente, e eu me perguntava por que uma pessoa faria aquilo e o que é que aquele servo faz. O texto diz que aquele servo no 7º ano, quando ele fosse ser liberto, se por amar ao seu Senhor, ele não desejar ser liberto, ele declararia que não sairia e que se colocaria como servo para sempre daquele Senhor. E a minha dúvida era sempre, por que alguém se colocaria como servo de outro para sempre? E esse texto, irmãos, naturalmente, como nós entendemos o Antigo Testamento, que aponta para o Novo se concretiza tudo que o Antigo Testamento apontava para ele. A gente vê aqui que tudo isso aponta para as nossas vidas, que tudo isso aponta para Cristo, que tudo isso aponta para o nosso relacionamento com Deus. Então, aquela pessoa, a Bíblia diz que ele declararia que se tornaria servo simplesmente por amar o seu Senhor. E eu não consegui pensar em outra coisa a não ser a nossa vida com o nosso Deus, com Cristo. A partir do momento que nós nos sentimos seguros, que nós amamos ao Senhor, que nós estamos com a nossa vida ali guardada, protegida por Ele, sendo ali nesse relacionamento bem tratado por nosso Deus, então Ele diz que Ele vai lá, põe um sinal, no caso naquela época era furar a orelha e colocar uma argola, né? Nós temos hoje uma outra coisa, um batismo, em um simbolismo de uma aliança com o nosso Deus, que nos tornamos servos para sempre. Então, quando Davi coloca, tu és o meu Senhor, Davi está se colocando numa posição de servo. E naturalmente, quando Davi se coloca na posição de servo, ele diz, outro bem não possuo, senão a ti somente. Irmãos, um servo na casa do seu Senhor, ele possui algum bem? Ele tem direito a alguma coisa daquela casa? Naturalmente, nós entendemos que não, né? Então, quando Davi diz isso, Davi simplesmente está adorando a Deus de uma maneira de dizer, Senhor, eu sou teu servo, e nada possuo, tudo é teu, eu simplesmente o que tenho aqui é para administrar para a tua glória. E nós às vezes, irmãos, precisamos ter exatamente esse pensamento, porque administramos algumas coisas simplesmente para o nosso próprio ego, para o nosso próprio desejo. Claro, eu entendo que Deus tem nos abençoado e que nós possamos fazer uso disso, mas é ruim quando a gente percebe que são as coisas que parece que está nos usando, quando nós tornamos escravos das coisas, em vez de pegar essas coisas e fazer com que elas venham nos servir. Então Davi, quando colocava ali, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi, olhando ali, expressando que nada possuía e que tudo pertencia ao Senhor. Como precisamos dessa realidade em nossas vidas, como precisamos pensar exatamente desse modo, como precisamos compreender que tudo isso, que tudo que o Senhor tem nos abençoado pertence a Ele mesmo, e que tudo isso tem que estar em função de sua obra, da sua glória, de engrandecer o nome do Senhor. No versículo 3, Davi expressando ainda seu sentimento como servo do Senhor, como alguém que amava a Deus, como alguém que deseja glorificar a Deus, Davi agora pensa no povo judeu como o povo de Deus, e aquelas pessoas que ele admira entre os povos judeus, e ele diz o seguinte, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Irmãos, essa palavra
naturalmente, Davi está mostrando aqui pessoas que tinham um grande relacionamento com Deus, e que Davi expressava aqui diante do Senhor, que ele tinha prazer nessas pessoas. Ele diz, são elas, notáveis, os notáveis. Ou seja, por mais que o povo judeu tivesse tantos irmãos ali próximo de Davi, Davi está falando daqueles que era notório o seu relacionamento com Deus, a sua vida com Deus, a sua aproximação com Deus. Por isso que ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. E a verdade é, irmãos, nós nem sempre procuramos, né, um relacionamento bom com aqueles irmãos que são ali mais próximos do Senhor, que são pessoas que, de certo modo, que quando estamos perto deles, nós nos sentimos mais fortalecidos, nos sentimos mais protegidos, nos sentimos mais guardados. A maioria das pessoas, nós entendemos que vem para o culto, mas quando sai é como se esquecesse da igreja, como se esquecesse dos seus irmãos da igreja, e se volta para uma amizade, irmãos, verdadeiramente, perdoe pela palavra, mas muitas vezes sem futuro. Amizades que não acrescentam, amizade que não forja um bom caráter para a glória de Deus, amizade que não acrescenta algo da parte de Deus. Então Davi, ele expressa um sentimento real e verdadeiro pelos irmãos que servem ao Senhor, pelos irmãos que amam a Deus, e ele diz, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis. E eu tomo isso para as nossas vidas. Nós precisamos ser notáveis, não para sermos estrelas, mas precisamos que as pessoas notem nas nossas vidas um relacionamento com Deus. Precisamos ser referenciais aonde nós andamos, onde nós caminhamos, onde nós conversamos, onde nós trabalhamos, e que as pessoas tenham confiança naquilo que se porta a Deus. Então talvez, né, a gente passe despercebido a nossa vida como cristão em qualquer lugar, e na verdade, irmãos, quando a Bíblia fala acerca de luz, é impossível que a luz passe nas trevas sem ser percebida. É impossível que uma comida seja feita, né, e que uma pessoa não note o sal se não estiver lá. Então a grande questão é que essa palavra aponta para que nós precisamos de fato escolher nossas amizades, para que nós venhamos ser fortalecidos no Senhor, e para que nós venhamos ter gozo, felicidade com os nossos irmãos que servem ao Senhor com todo o coração. Então Davi demonstra de fato a escolha das suas amizades, e uma escolha que apontava para a glória de Deus. Ao contrário disso, Davi também fala no versículo 4 do povo judeu, ou seja, nós vamos entender do povo crente, como os nossos irmãos. Então ele diz assim, muitas serão apenas as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Então você vê que ele estava falando do próprio povo que servia a Deus, do próprio povo judeu, porque ele está falando de um povo que estava trocando Deus por outros deuses. Talvez nós não venhamos entender que nós estamos trocando Deus por outros deuses, mas na verdade, irmãos, como diz um certo pregador, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós podemos fazer a nossa ganância um Deus da nossa vida. Às vezes nós fazemos a nossa profissão um Deus da nossa vida. Às vezes nós fazemos alguns objetivos como um Deus da nossa vida. Nós notamos aquilo que é Deus, uma coisa que toma todo o nosso tempo, que nós cansamos, ficamos exaustos, mas o nosso coração não deixa de nos inclinar para aquilo. Nós perdemos tempo de oração, nós perdemos culto, nós não temos comunhão com a igreja, nós não temos tempo às vezes de fazer algo para a igreja, simplesmente porque esses ídolos tomam todo o tempo da nossa vida. É uma coisa muito simples, que algumas vezes eu tenho feito questão de relembrar na nossa igreja. Irmãos, façamos culto com nossos familiares em casa. E a verdade é, quantos dias nós temos com os nossos filhos em casa? Quantas noites nós temos com a nossa família em casa?
E sabe quantas vezes nós pegamos a palavra de Deus para pregar para os nossos filhos? São poucos. Eu não estou generalizando, porque eu sei que alguns fazem, mas eu estou tentando mostrar, irmãos, como nós temos outros ídolos, que consomem o nosso tempo, e que não sobra tempo para que a gente adore a Deus, nem naquele tempo que a gente diz, não, eu estou em casa, eu não vou precisar sair, eu tenho tempo para fazer alguma coisa, tal, e aquele tempo não é reservado para Deus. Então nós percebemos que podem existir muitos deuses, dezenas ou centenas de deuses nos nossos corações, e que aí, talvez seja por isso que não seja notável a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, talvez seja por isso que nós somos apagados, talvez seja por isso que nós não temos sabor nenhum, não temos o sabor do sal, talvez seja por isso, que as pessoas não olhem para nós e não coloquem diante de nós um pedido, ore por minha vida. Então, irmãos, veja como Davi expressa uma adoração ao Senhor. Davi se coloca numa posição de servo. Davi fala dos seus bens, que ele não possui nada, que o Senhor é o seu único bem, que tudo aquilo é de Deus, mostra desapego a essas coisas. Davi fala dos seus relacionamentos com suas amizades, e Davi fala da pena, do sofrimento que muitas pessoas sofrem por trocar Deus por outros deuses. E aí ele diz, eu não participarei disso, porque ele fala no versículo 4, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Ou seja, Davi diz, eu não vou me juntar com ele para fazer aquilo que eles fazem, que é o Deus da sua vida. Então Davi, no versículo 5, ele começa novamente, irmãos, a pronunciar algo que aponta para Cristo, que aponta para o nosso Senhor. E ele diz, o Senhor é a porção da minha herança, e o meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Veja, o Senhor é a porção da minha herança. Eu não sei se algum dos irmãos aqui já receberam herança, mas todos nós sabemos o que é uma herança. Uma herança é um bem que você recebe, que você não suou por ela, você não trabalhou por ela, alguém construiu, alguém preparou para você, alguém suou, alguém teve o trabalho de juntar, simplesmente deixou para você usufruir daquela herança. Então, irmãos, quando Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança, nós entendemos que a nossa salvação não foi por esforço de nenhum de nós. A porção da nossa herança é o Senhor, é Cristo. Cristo não veio porque simplesmente nós pedimos para Ele vir. Cristo é a herança que Deus deixou para nós. É essa a nossa porção, esse é o nosso Senhor, é Ele que nós precisamos adorar, é Ele que nós precisamos usufruir. Então, quando Davi diz, o Senhor é a porção da minha herança, ele está dizendo, irmãos, que ele precisa aproveitar disso, ele precisa aproveitar o máximo, porque isso está reservado para ele, assim como nós acreditamos que Cristo simplesmente está aí, irmãos, à nossa disposição. Bastamos nós orarmos e buscarmos a esse Deus, que muitas vezes deixamos de buscar. E Davi expressa a alegria disso, e ele disse, o meu cálice, O cálice a gente sabe que é um momento de comemoração, é um momento de festa, é um momento de alegria, é um momento de expressar alguma coisa que você comemora em função disso. Então, é como se ele estivesse dizendo, eu preciso comemorar em função da minha herança, e nossa herança é o Senhor, como ele disse, Senhor, tu és a porção da minha herança. Isso deve ser notório, isso deve ser vivido, isso deve ser comemorado, isso deve ser momento de alegria, isso deve ser um momento da nossa vida sempre. E aí, Davi fala daquilo que acontece na sua vida, como ele diz, tu és o arrimo da minha sorte. Nesses dias eu discutia bastante com Késia, acerca dessa palavra. No português, às vezes, existem algumas palavras que ela deixa de ser usada e nós precisamos às vezes conhecer um pouco mais.
E eu conheci um amigo, né, que ele era o arrimo da família. E o arrimo, irmãos, é uma palavra que ela significa suporte, apoio. Existe o muro de arrimo, é um muro que é feito para sustentar alguma coisa, para não desabar. Então o que Davi estava dizendo é: tu és o apoio, tu és aquele que sustenta toda a minha sorte, tu és a providência da minha vida, tu és aquele que faz com que tudo aconteça para que dê certo. Então, o arrimo, um homem, quando ele se torna um arrimo, é o filho que assume o lugar do pai, né? O pai morre, aí um homem ele se torna um arrimo da família, porque ele é aquele que se torna o sustento da família, ele é aquele que é o provedor da família, ele se torna esse arrimo. Então, quando Deus é o arrimo da nossa vida, como Davi disse aqui, Ele é o nosso suporte, Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso abençoador, Ele é aquele que faz tudo para que as coisas aconteçam de maneira certa e correta. Então, nós precisamos olhar para Deus exatamente como isso, como um arrimo, como Ele tem providenciado coisas grandiosas nas nossas vidas. E por isso, mais ainda, se Ele é a providência, nós precisamos olhar para Deus de uma maneira muito mais especial, porque o fato dele cuidar de tudo é para que a nossa preocupação diminua. Eu amo aquele versículo, né, Salmo, se não me engano, 127, que ele diz que aos seus o Senhor dá enquanto eles dormem. Então, isso fala da providência de Deus, né, para as nossas vidas, irmãos. Nessa adoração, Davi diz: caem-me as divisas. Ele ainda está falando da sua herança, né, da porção da sua herança. Ele diz: caem-me as divisas em lugares amenos, ou seja, em lugares agradáveis, encantador, em lugares que eu posso adorar. Ele diz: é muito linda a minha herança. Se nós entendermos Davi orando, olhando para o Senhor como a sua porção, como aquilo que Deus é, nós precisamos de fato ver a beleza da grandeza de Deus e daquilo que o Senhor é nas nossas vidas. Então, no versículo 7, ele diz: bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Está aqui, irmãos, aquilo que eu falei do versículo 1, onde eu disse que Davi era um refúgio, que Deus era o refúgio de Davi, e que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, porque nós precisamos ter ela como norte, para que ela nos guie, e para que a gente possa simplesmente, né, andar por esse caminho que o Senhor nos orienta. Então, quando Davi diz: bendito é o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina, naturalmente Davi está falando daqueles momentos que ele tinha de reflexão com a palavra de Deus. Em Deuteronômio, no capítulo 17, no versículo 18 ao 20, ou um pouquinho antes, até o 20, se os irmãos leem, vocês vão notar que existe lá uma palavra específica para aqueles que Deus o levantaria como rei. E ele diz que o rei precisava fazer uma cópia de toda a lei de Deus, e que o rei tinha que ler essa palavra todos os dias, para que ele não esquecesse do Senhor, para que ele não se colocasse acima dos seus irmãos, para que a soberba não tomasse conta do seu coração, e para que ele não se desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas para que ele seguisse a palavra do Senhor. Então, simplesmente a compreensão é que Davi lia essa palavra, que Davi todos os dias meditava nessa palavra, e nas suas reflexões, enquanto ele se deitava, ou enquanto ainda ele estava lendo, ele pronuncia essa adoração, e ele diz: bendito o Senhor que me aconselha. Como? Através da sua palavra. E o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Então, nós temos um exemplo de um grande homem de Deus, e que ele não seria um grande homem sem a meditação da palavra. Ele não seria um grande homem sem intimidade com Deus. Ele não seria um grande homem, irmãos, sem esse momento
dia após dia com o Senhor, nós não conseguimos ser ninguém, né? Nós não conseguimos ser alguém, me perdoem, né? Sem Deus, sem a palavra de Deus, sem servirmos ao Senhor como devemos servir. O texto, ele continua e diz, no versículo 8, o Senhor, tenho sempre a minha presença, eu tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. A compreensão aqui é que naturalmente Davi, depois de expressar, de adorar a Deus, ele volta-se para o seu pedido, quando ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então no versículo 8, ele falando acerca desse pedido, ele diz, tenho sempre o Senhor à minha direita, né? Agora ele expressa esse relacionamento com Deus, e ele se assegura de que Deus está com ele todos os momentos. Então ele diz no final do versículo 8, e por isso eu não serei abalado. Irmãos, acredito que todos nós já fomos no velório, que nós vimos as pessoas desesperadas, né? Parecendo que iria ali se enterrar junto com aquela pessoa que tinha morrido. Algo assim que sua mente estava desnorteada. Nós percebemos pessoas, quando nós falamos assim, não serei abalado, nós estamos falando de pessoas que são verdadeiramente abaladas, que elas ficam sem estrutura alguma. Elas não conseguem pensar, elas não conseguem raciocinar, as suas atitudes ali parece que simplesmente se perderam, ela não consegue responder por si. Então quando Davi se assegura disso, ele diz, o fato de ter o Senhor à minha direita, eu não serei abalado. Ele não está dizendo que não ficaria preocupado, ele não está dizendo que não tem problema, ele está dizendo que não seria abalado. Abalado é exatamente o que eu falei antes, uma pessoa que fica desnorteado, sem chão, como se tivesse sido sacolejado para um lado e outro, balançado, sem conseguir apoio. Então, Davi, ele fala que, naturalmente, né, se ele não foi abalado, se ele não será abalado, será uma pessoa ainda que se manterá na sua posição, na sua maneira de ser, uma pessoa que pensa, uma pessoa que raciocina, mesmo nos momentos difíceis, uma pessoa ainda segura de quem é Deus na sua vida, uma pessoa segura da atitude que precisa tomar mediante alguns problemas, sem desespero, sem correria. Então, uma pessoa, como Davi pronuncia aqui, que está sempre na presença de Deus, uma pessoa que Deus está à sua direita, essa pessoa naturalmente tem que existir um autocontrole, porque ela sabe a quem serve, porque ela está na presença de quem ela serve, porque a quem ela serve é a segurança dela, e é esse Deus que nos assegura de todas as coisas. É esse Deus que nós confiamos, e essa confiança faz com que nós venhamos nos sentir, mesmo nos momentos mais difíceis, né, um alento ao coração. No versículo 9, Davi fala dessa alegria de ter o Senhor ao seu lado, de estar seguro e não ser abalado, e ele diz, alegre-se pois o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Ele adora a Deus de uma maneira que ele agora simplesmente se sente seguro, ao ponto de dizer que ele deve agora simplesmente, mesmo pedindo a Deus que guardasse a sua vida, ele agora se coloca na posição de dizer assim, eu posso me alegrar, eu posso exultar, né, de alegria. A gente sabe o que é uma alegria exultante, né? Aquela criança ali, quando você vai dar algo que ela espera faz tempo, antes que você consiga abrir ali uma embalagem para dar ela um presentinho, um doce, um picolé, ela fica pulando, né, enquanto você simplesmente consegue abrir a embalagem para dar algo a ela. Então a alegria exultante, ela é expressada, né, até pelo nosso corpo, pela nossa maneira de agir. É uma alegria que ela aparece mesmo que a nossa boca se cale. Então
é uma expressão de alguém que está na presença de Deus, e que isso lhe trouxe tanta segurança, que ele tem motivo de celebrar, ele tem motivo de se alegrar. Então Davi, ele diz que até o seu próprio corpo repousará seguro. E no versículo 10, irmãos, é um versículo que ele é utilizado lá em Atos 13:35 como uma profecia acerca de Cristo, né? Mas eu entendo e compreendo naturalmente que esse versículo também é para nós. Ele foi utilizado lá no capítulo 13:35 de Salmos, quando ele diz assim: pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele foi usado isso em Paulo, falando acerca de Cristo, e de que Jesus, ele ressuscitaria, o seu corpo não viraria pó, como os demais homens viraram, e que o seu corpo não veria essa corrupção. Por quê? Porque ele seria ressuscitado. Como compreender que isso é para nós também, irmãos? Naturalmente, quando a primeira parte do versículo ele diz: pois não deixarás a minha alma na morte. Nós entendemos que essa profecia para Cristo é uma profecia simplesmente falando da ressurreição dele. É a nossa alegria, é a nossa confiança. O fato de Cristo ter ressuscitado é o fato de que nós estamos aqui pronunciando o seu nome, engrandecendo o seu nome e confiante de que com ele ressuscitaremos. É por isso que nós nos batizamos na pessoa de Cristo. Aí Romanos diz, né, se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitaremos. Então, quando essa palavra diz, pois não deixarás a minha alma na morte, simplesmente não deixará a nossa alma na condenação. Esse versículo é para nós exatamente também pelo fato de entendermos isso. Cristo ressuscitou, então nós ressuscitaremos, e com Ele, irmãos, através dele ganhamos a vida eterna. No versículo 11, para a gente encerrar, Davi expressa uma alegria enorme e uma adoração grandiosa, né, em Deus. E ele diz: tu me farás, Senhor, tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Davi andava na presença de um Deus, era guiado pela palavra desse Deus grandioso, era um homem que amava, né, a presença dele, que amava obedecê-lo. E quando ele diz, tu me farás ver o caminho da vida, é impossível, irmãos, que nós não vejamos esse caminho da vida que é Cristo, né, se nós o obedecemos. Se nós temos a palavra como o norte da nossa vida, se nós temos a palavra como algo que é a nossa segurança, que é a nossa garantia, que é a palavra do nosso Deus destinada a mim, como isso de uma maneira particular, aos nossos irmãos, mas principalmente a mim, porque eu preciso aplicar a minha vida nas Escrituras, você precisa aplicar a sua vida às Escrituras. Então, quando Davi, ele diz, tu me farás ver os caminhos da vida, é porque em obediência a essa palavra, vai ser algo natural, que nós vamos enxergar esse caminho da vida, nós vamos enxergar, né, o nosso Cristo, Ele nos guiando, Ele nos dando esse norte. Então ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria. Eu gosto dessa palavra plenitude, porque ele fala daquilo que está acima das demais coisas, daquilo que é pleno, daquilo que é mais, daquilo que é soberano, daquilo que você pode colocar como um maior, com maior alegria, e na presença de Deus vai ter essa alegria. E quando ele diz, na tua destra, delícias perpetuamente. Meus pais, quando
a gente, né, pedia a benção ali muito pequenininho, eu sei disso, porque ainda lembro, muitas vezes eu era ensinado, quando eu ia pedir a benção a meus tios, se a gente desse a mão esquerda, ele dizia logo, não, a mão direita, coloque a outra mão. E nós colocávamos a mão ali, né, para que o nosso tio nos abençoasse, o nosso pai nos abençoasse. Quando ele vinha nos dar alguma coisa, algum presente, eu não sei se isso era apenas alguma coisa, mas para mim ficou algum ensino, irmãos. Quando eu vejo essa palavra, ele sempre pegava da mão esquerda com a mão, né, se tivesse na sua mão esquerda, e me dava, ou dava a meus irmãos com sua mão direita. E olhando para esse versículo, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como essa palavra parece com aquilo que os nossos pais, que meu pai me ensinava, ou nos ensinava de certo modo, como se dissesse, né, nessa minha mão, né, na minha mão mais forte, nessa mão que eu estou aqui lhe abençoando, é também com essa mão que eu estou te dando delícias perpetuamente, como se diz aqui, é essa maneira, como se dissesse que Deus na sua mão mais forte, está guardado sempre coisas boas para as nossas vidas, sempre tendo algo ali a nos abençoar, a nos ensinar, a trazer algo sempre para as nossas necessidades. Então, quando eu falei desse versículo, desse salmo, como um salmo de adoração, como uma oração, né? Eu percebo exatamente isso, um Deus abençoador, um Deus que nos chama a uma responsabilidade, um Deus que nos chama para perto dEle, um Deus que nos traz a alegria, um Deus que cuida de nós, um Deus que nos traz segurança, mas que nós precisamos, como eu disse no primeiro versículo, ir para esse refúgio. O refúgio não vem até nós, é nós que andamos até o refúgio, é nós que procuramos o refúgio, é nós que procuramos ser guardados neles. Amém, irmãos? Eu não estou dizendo que Deus não vai te guardar em algum outro momento, eu estou dizendo que nós devemos andar em sentido ao Senhor, que nós precisamos pegar essa palavra e ter ela como norte da nossa vida, para caminharmos para Ele e junto com Ele. Isso vai ser a segurança, isso vai ser o nosso arrimo, isso vai ser de fato a bênção das nossas vidas. Amém? Que Deus nos abençoe e que possamos nos alegrar no Senhor.